Então, retomando os debates, concedo então a palavra à defesa pelo tempo máximo de 2 horas e 30 minutos. Mas, para nós chegarmos aos fatos, é importante que a gente estabeleça algumas premissas aqui. E essas premissas é só para vocês entenderem aonde eu quero chegar e o que eu quero dizer em sequência. Então eu vou fazer aqui um exercício de memória. Na infância, lá quando a gente ainda brincava descalço na rua, catando coquinho no pé e tudo mais, haviam algumas brincadeiras de criança que eram próprias da época e que não voltam mais. Hoje a sociedade tem uma tecnologia bastante avançada, as crianças parecem que já nascem com o notebook, o laptop na mão. E por mais que você queira, de certa forma, instigar a criança a brincar de taco, a jogar bola descalço na rua de terra, pedra, mas muitas ainda preferem os dispositivos eletrônicos, é normal. Mas tem uma brincadeira de criança que eu particularmente gostava, cabo de guerra. Quem é que nunca brincou de cabo de guerra na escola? E era uma festa, porque botava um pouco de criança de um lado, botava um pouco de criança do outro, tinha que puxar aquele cabo de guerra, uma marcação no chão, quem passasse dali, era isso. Só que para o cabo de guerra ser um pouquinho mais justo, tinha uma quantidade X de criança de cada lado. Aquelas crianças maiores, que eram mais fortes e tal, todo mundo queria no seu time. Só que, se eu coloco mais crianças de um lado e menos crianças do outro, eu gero uma desigualdade de forças. Eu quero que os senhores guardem essa frase, desigualdade de forças. Então, é natural que quando duas partes tragam algo, falem sobre uma coisa e que há, entre aspas, uma disputa, haja uma igualdade de forças, porque senão essa luta fica desigual, né? Então, a desigualdade de forças é algo que é absolutamente condenável. Por isso que existe um princípio do direito chamado paridade de armas. É equalizar as forças. É dar às mesmas partes as mesmas forças para que lutem a mesma guerra. O mundo está em guerra, não é verdade? Há uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Todo mundo dizia a Rússia vai destruir a Ucrânia no primeiro mês, porque a gente sabe que a Rússia tem um poder militar muito grande. Mas a Ucrânia está reagindo até agora. Então a gente imagina que em algum momento houve uma equalização de forças para que essa reação permanecesse. A paridade de armas ela é importante em vários aspectos. Os senhores vão entender. No campo político, quando um partido ou um político é muito rico, muito milionário, e ele abusa do poder econômico dele, ele normalmente é punido porque do outro lado há um outro político que às vezes não é. É um pobre, é uma pessoa da cidade aqui. E como é que você coloca duas pessoas como essa para disputar uma eleição com igualdade, uma com milhões e a outra com pouco dinheiro para fazer propaganda? Né? Então, o abuso do poder econômico é algo que se faz justamente para mitigar a desigualdade de forças. Digo isso, senhores, porque hoje aqui há de um lado a acusação, e quando eu falar acusação, notem, eu estou me referindo ao órgão acusador, ok? Então, há aqui de um lado a acusação que pede algo que é totalmente inverso da defesa, que pede outra coisa. A acusação pede a condenação dos réus. A defesa, não seria diferente, pede a absolvição. Se há, portanto, uma disputa entre acusação e defesa, essa deve ter paridade de armas. Os dois têm que ter a mesma força. E essa desigualdade existe? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando há uma investigação criminal, doutora, o órgão acusador tem para si todo o aparato estatal para provar o alegado. Que o relatório policial é feito pela Polícia Civil, que também é um órgão estatal. O investigador que veio aqui também é da Polícia Civil, do mesmo órgão estatal. Então, há um aparato muito grande para que entre aspas, se apure e se chegue a um resultado, e todo esse aparato, logicamente, que é trazido pela acusação como a sua parte de força. E por outro lado tem a defesa, que não pode ficar desassistida. É por isso, é por esse motivo, é justamente por conta dessa desigualdade de força e a paridade da armas, que existe no direito penal algo que é a segunda premissa. A primeira premissa, desigualdade de forças. Segunda, ônus da prova. Porque se o Estado detém de todo o aparato estatal, desde o órgão acusador, da polícia e tudo mais, para acusar alguém, é importante que a pessoa acusada, ela na verdade tenha o benefício
de não acusar a si mesmo. Motivo pelo qual, no direito penal, a prova incumbe a quem alega. Segunda premissa, então, não pode haver desigualdade de armas. Segunda premissa, a prova incumbe a quem alega. Se você disser que alguém fez algo contra você, você concorda que cabe a você provar? Por que isso é tão importante? E agora eu vou me colocar na pergunta de Vossa Excelência, a respeito de álibi. Eu, embora seja já um homem maduro, ainda moro sozinho, porque não sou casado ainda, tenho de casar, mas não sou, e moro sozinho. Eu não sei se vocês já moraram sozinhos alguma vez na vida, mas quem já morou sozinho sabe o que eu vou dizer. Quando você mora sozinho, eu particularmente já pensei muitas vezes, vou dormir, e na minha cabeça vem, meu Deus, se eu passar mal aqui e morrer, vão me achar depois de 3 dias, porque eu estou sozinho, vai virar a madrugada inteira. Aí no outro dia de manhã, alguém vai ter que notar a minha falta. Mas, e se eles pensarem, não, mas ele está em alguma audiência, ele está atendendo um cliente, ele está, sei lá, está no presídio, conversando com alguém e tal. Até que alguém entenda que eu realmente estou há muito tempo sem aparecer e vá até a mim, todas as chances que eu tive de socorro já foram. Nessa mesma linha de pensamento significa dizer o seguinte, a prova incumbe a quem alega, porque o álibi é uma coisa que tem que ser muito cuidadosa para ser tomada. E eu digo por quê? Imagine que eu, então, que moro sozinho, estou na minha casa, à meia-noite eu durmo. 3 dias depois, a polícia chega na minha casa e diz, olha, você vai ter que prestar depoimento porque aconteceu um crime e te reconheceram. Eu vou dizer, não, mas peraí, eu estava em casa. Se a polícia dissesse para mim, prova que eu estava em casa, eu vou fazer o quê? Eu estava sozinho? Quem é que estava comigo lá? Tinha alguém com você lá? Não. Então como é que você prova que você está em casa? Ah, tem que pegar o meu celular e ver no meu celular se os pontos estão conectados com a antena e tal, mas poxa, isso é um trabalho da Polícia Civil, então como é que eu faço para provar que eu estou em casa? É por isso que a prova incumbe a quem alega. Se a polícia diz que eu estava naquele lugar, não sou eu que tenho que provar que eu estava na minha casa dormindo sozinho. É a polícia que tem que provar que eu estava lá no local do crime. Pontos da prova. Se alguém te acusa, é tu que tem que provar que não deve? Não, olha, se alguém me acusa, que prove que eu estou errado. A inversão do ônus da prova, em alguns raros casos, ela até se inverte. Direito do consumidor, por exemplo, mas não necessariamente do direito penal. Por quê? Porque se o réu tivesse que, além de tudo, provar a inocência, eu estaria incorrendo naquela primeira premissa, que é o quê? Desigualdade de forças. Ora, eu tiro completamente a força e dou toda a força do outro lado, então agora, além de tudo, eu tenho que provar que estou errado? Eu digo isso, senhores, por uma narrativa que é muito pertinente. Nós estamos aqui hoje para vários julgamentos. Os réus estão sendo julgados a respeito do crime. Eu, como defesa, entre aspas, e agora é só um sentido figurado, estou sendo julgado para saber se as minhas palavras e as minhas fundamentações têm coerência. O órgão acusador está sendo julgado para quê? Para que vocês saibam se de fato conseguiu provar o que dizia. Porque a prova incumbe a quem? Alega. É isso. Então, de tudo que foi apresentado aqui, a prova cabal, categórica, clara e objetiva, capaz de mandar alguém para a cadeia, para mais de 20 anos ou mais. A prova é suficiente para deixar assim, olha, a absoluta, eu vou ser redundante, a absoluta certeza de que quem atirou foi fulano. Então, se os senhores disserem, tem certeza, eu estou convencido, então não temos o que discutir, ele é condenado. Mas quando houver uma única dúvida, então os senhores têm que repensar, porque mais vale 1000 condenados soltos do que um inocente preso. Aí nós vamos ter que repensar. No direito penal, existe um termo chamado indúbio pro réu. A dúvida beneficia o réu. Eu vou além disso aqui com os senhores. Os senhores não precisam passar 5 anos na faculdade de Direito para poder agora entender indúbio pro réu. Não, vocês só precisam ter convicção de que a prova, ela é irrefutável. E quando eu digo ônus da prova é prova irrefutável, nós vamos para a terceira premissa. Primeira premissa, paridade de armas, não pode haver desigualdade de forças. Segunda premissa, ônus da prova, a prova incumbe a quem alega. Terceira premissa, a condenação só é possível com uma prova irrefutável. A condenação só é possível com uma prova irrefutável. Não pode ter dúvida.
Não pode ficar um disque, será que era? Será que não era? Não pode. Entendam que os senhores não estão necessariamente aqui sendo justos ou injustos, porque essa não é a função dos senhores hoje aqui. Os senhores só têm que dizer o seguinte, olha, a prova é irrefutável ou não? Tem uma dúvida? Não é. Tem que absolver. É assim. Quando eu digo prova irrefutável, e quando eu digo que a prova tem que ser irrefutável no sentido de não haver dúvidas, é porque diante de tudo que foi apresentado aqui, e de tudo que há no relatório, no processo, vocês não precisam levar em consideração a minha palavra. Olhem o processo. É isso. Os senhores vão verificar que há muitas incongruências. Muitas. Então agora vamos às provas e eu vou dizer quais são. Primeiro que a gente tem que ponderar é o seguinte. Nós temos nos fatos dois momentos absolutamente distintos. E por mais que se diga que os momentos são congruentes, não são. O primeiro momento é quando dois homens chegam até a boate e tentam entrar no estabelecimento. Esse é o primeiro momento. A menina, que foi explorada muito aqui com testemunha, disse que era o Rian e o Jailson. Rian e Jailson. É o que ela disse. Mas cadê a menina que não está aqui? Eu posso olhar na cara agora que eu estou olhando para o doutor Gabriel? Eu posso olhar na eu estou olhando para ti, não posso, porque ela não está aqui. Agora, sou eu a defesa que teria que trazer aqui a Não, porque se fosse, seria o quê? Uma desigualdade de forças. Quem teria que trazer a aqui é o órgão acusador. Ah, mas a não foi encontrada, eles têm medo depois. Medo do quê? Se no depoimento dela, e o depoimento dela parou aqui, mas seguia mais para frente, tá? Não era só aquilo não, tinha mais. Ela deixa claro que ela jamais se sentiu ameaçada. Então agora é fácil o órgão acusador vir aqui e dizer que as testemunhas não vieram porque estavam com medo. Que medo? Se eu sou um policial, eu tenho a obrigação de dizer para a testemunha que ela tem um programa de proteção. Se eu quero contribuir, eu tenho um programa de proteção. Foi feito? Não foi. Mas veio. Não veio? Veio. Agora tem um detalhe. Ele falou aqui, na frente. Quem é que recebeu os dois rapazes que foram na boate? Quem foi? Quem foi que conversou cara a cara com os dois rapazes que foram na boate? Foi o Quem é que disse, olha, vocês não vão entrar se não revistar? Foi o é quem teve o contato direto com as duas pessoas. Só que aí ele vem aqui, olha na cara deles e diz assim, olha, não tenho certeza. Veio aqui não tem certeza, como que eu posso me basear no depoimento apenas da que nem está aqui? Que o órgão acusador deveria ter trazido, não trouxe. Se nós não levarmos isso em consideração, nós vamos incorrer na primeira premissa, desigualdade de força, paridade de armas lá em terra. Não cabe a mim provar a inocência deles. Senhores, eu sou advogado, eu advogaria para os senhores com o mesmo ímpeto e diria a mesma coisa. Não me cabe defendê-los, dizer que eles são, eu quero provar. Não. Cabe a acusação, porque a prova incumbe a quem? Alega. E aí a minha diz ali, ó, no depoimento, que ela reconheceu lá fora e disse que eles saíram, deram retorno e já voltaram atirando. Pau, pau, pau! O que estava lá na frente diz, não, demorou uns 15 a 20 minutos. A acusação diz, eles já estavam armados, mas não há no processo nenhuma prova de que no momento que eles chegaram lá na boate de início, tinha alguém armado. Aí eu perguntei para é o que conversou diretamente com eles. O não notou nada. Não tinha nada que pudesse transparecer que eles estavam armados. Então está tirando isso da onde? De suposições, de ilações. Agora, suposições não são suficientes para condenar ninguém. Aliás, vocês sabiam que nem mesmo a confissão é capaz de condenar alguém? Sabia? Nem a confissão. Então eu vou dar um caso hipotético. Me permite um caso hipotético? Hipotético. Olha só como a confissão não é. Imagine um homem de 50 quilos, menor do que o Jailson. Ele está sendo acusado de homicídio. Como é que ele matou a vítima? Com uma pedra. Se eu matou a vítima, eu matei a vítima com uma pedra. Tá bom. A perícia vai lá, achou a pedra essa. Essa é a pedra. Tá. Aí, vamos supor que eu, muito esperto, trago a pedra aqui. E ele vem aqui. Ele confessa, eu matei com a pedra. Levantei a... Como foi? Levantei a pedra e pum, joguei em cima dele, matou. Aí, vamos supor que aqui no plenário eu falo, então é o seguinte, a pedra está aqui. Faz como você pegou. Aí a pessoa abaixa, sequer consegue tirar a pedra do chão. A pedra pesa 20 quilos, ele pesa 50, não consegue. Como é que uma pessoa que
não consegue tirar uma pedra do chão, pode dizer que ele pegou uma pedra, levantou do chão e matou alguém. Provavelmente ele deve estar encobrindo outra pessoa, né? Então a confissão dele, por causa disso, então eu vou condenar a si mesmo só porque ele confessou? Não. A confissão sozinha não é suficiente. Deve ter outros elementos de prova que aleguem que ele matou. E as incongruências que a gente nota aqui deixam claro que há dúvidas espessas, absolutamente espessas, de quem passou na moto atirando. E vamos a elas. Ele diz que os rapazes estavam de capacete. Ele não reconhece a roupa. Ele não sabe. Eu estou falando que é o que teve aqui, ó. O que veio dar a cara a tapa. Quem não veio dar a cara a tapa, o Alex estava aqui. Ele diz o seguinte: não reconheço. Não reconheço ele. Não sei quem é. Passaram atirando. Quem atirou? E aí eu volto agora. São dois momentos distintos. Ninguém falou isso para os senhores até agora. São dois momentos distintos. Primeiro momento, são duas pessoas que chegam na boate, conversam com segurança, querem entrar, não entram, vão embora. Passa 20 minutos. 20 minutos. Foi o que eu disse aqui, ó. Passa 20 minutos. Depois de 20 minutos passa uma moto e atira. O que se quer chegar é as pessoas que estavam na moto, absoluta certeza que são exatamente as mesmas pessoas que foram lá na frente da boate? Isso não ficou claro. Porque o Alex, ele diz o seguinte: estavam de capacete, o lugar aqui era meio claro, meio escuro, não dava para ver, não pararam a motocicleta, passaram atirando e foram embora. A diz que as duas pessoas que foram na boate era, mas ela diz que passaram e voltaram atirando. O Alex já disse que ela estava dentro lá do bar. Ela mesma disse que já estava dentro. Se ela estava lá dentro, como é que ela viu quem passou lá atirando? Não me parece uma associação, não, eles estavam aqui brigando agora, então provavelmente é eles. A testemunha tende sempre a querer ser o mais possível auxiliar da justiça. Mas há certeza? Quantas brigas acontecem num bar durante uma semana, um mês? Aí vocês podem dizer o seguinte: poxa, mas é muita coincidência. Coincidência não é prova irrefutável. Coincidência é prova irrefutável, doutor? Não é prova. Não, coincidência não é prova irrefutável. Aí vocês podem dizer assim: mas o que poderia ser feito? Eu digo que pode ser feito. Vocês receberam aí? Eu tenho aqui, olha, me caneta. Vou deixar aqui para ti, tá? Eu já havia falado para os senhores, né? Esse aí é o croquis lá da boate. Quantas câmeras os senhores conseguem observar aqui? Eu consigo observar 4 câmeras. Essas câmeras aqui, bem essa que está de frente da boate, ela poderia ter gravado toda a ação. Poderia ou não? Poderia. Ela poderia. Se elas tivessem gravado toda a ação, nós estaríamos discutindo sobre isso? Não. A coisa estaria mais clara, né? Mas elas não gravaram. E aí tem um detalhe. O policial civil, a testemunha, veio aqui e disse que essas câmeras não gravaram nada. Tudo bem. Não gravaram porque a dona do estabelecimento disse que elas foram apagadas. Mas aonde está no processo o depoimento da dona? A polícia não colheu o depoimento da dona da boate. Porque ela deveria ter dito assim: olha, eu apaguei as câmeras. Ela poderia ter relatado lá e deixado, está redigido. As câmeras não gravam. A polícia não colheu. É possível ter certeza se realmente ela apagou, se não apagou, se tinha, se não tinha? Porque eu perguntei para o policial aqui uma coisa. O senhor por acaso fez perícia no DVR? DVR é aquele aparelho que armazena as imagens. A câmera grava, a imagem fica ali. Ele disse que não fez a perícia. Então como é que ele pode ter certeza que estava queimado o DVR? E se a prova estivesse lá? Ou seja, mesmo com todo o aparato estatal, faltou diligência, faltou cuidado, né? Podia ter chamado a mulher para depor, podia ter feito a perícia no DVR para constatar o seguinte: olha, fizemos a perícia, o DVR está queimado. Fizemos a perícia, o DVR não está queimado, mas não grava, só ao vivo. Mas não fizeram a perícia. Então agora, nós temos a palavra de uma moça que não está aqui e a palavra de um rapaz que está aqui e diz que não era. Aí o que podia resolver que era o vídeo, doutor? Não tem. Ah, não tem porque apagou. Quem disse? A mulher não foi ouvida. Não levar essas coisas em consideração é incorrer em desigualdade de forças. Era a defesa, então, que tinha que ter ido lá e ter feito a perícia no DVR? É a defesa, então, que tem que ir lá e provar que não foi. Mas aí tem um detalhe. Os autos dizem
2 pessoas passaram na moto atirando. Para onde essa moto foi depois? Se eu sou policial, eu penso, eu vou tentar rastrear por onde essa moto passou. Eu quero pegar uma placa. Quantas bises vermelhas tem nesse estado aqui? Eu não sei quantas bis vermelhas tem em Barra Velha, mas eu sei que bis vermelha tem, mas há uns montes espalhados. O que mais tem é bis. Bis vermelha, então, eu quero saber, policial, da placa. Eu quero saber da placa. Que placa era? Não teve como. Então, houve uma varredura nas ruas para verificar se alguma câmera de algum comércio identificou o caminho da fuga? Não tem. Não tem. Condenar sem uma prova irrefutável é incorrer no injusto. Eu, particularmente, tenho um apreço muito grande pela diligência policial. Fazem parte do meu dia a dia, né? Eu sou criminalista há alguns anos. Eu vejo. Então me permitam dizer, sem soberba, doutor, sem nenhuma soberba, tá? Me permitam dizer que eu conheço um pouquinho de como a diligência policial deve ser feita com a máxima riqueza de detalhes para não haver dúvidas, porque nota, os senhores estão julgando a vida de alguém que pode passar 20 anos na cadeia. E se não era ele que estava na moto lá? Se não era, vai condenar? Sim. Vai desprezar a ausência de diligência da investigação? Prosseguindo em relação às provas, a foi uma das vítimas. Não há nos autos nenhum relato, nem na fase, a gente chama de extrajudicial, na fase de investigação, nem nos autos, de que ela não veio depor por medo. Não há. Qualquer coisa em relação a isso é sugestão. Acho que é, mas não é certeza. Medo? Não é certeza. Ela foi encontrada. Sabia disso? Foi intimada para vir para a audiência antes dessa aqui. Estou falando da audiência de instrução, a audiência anterior, antes dessa aqui. Mas ela não compareceu. O Ministério Público, de forma diligente, pediu o seguinte: eu vou insistir na oitiva da a defesa. Concordo. O Ministério Público tinha ao seu favor algo que a gente chama de condução coercitiva. Ó, sei onde ela está. Vai lá com o oficial de justiça, traz ela aqui. Não trouxe. Aí o que ele fez? Vou dispensar a testemunha. Aí a não veio depois. E também não foi arrolada para estar aqui. Aí ela não foi arrolada, ela não foi chamada para vir aqui. Ela é vítima. Foi encontrada aqui em Barra Velha ou arredores. O que estava lá também não tem nos autos nenhuma informação de que ele sofreu ameaça. Nenhuma. Senhores, a fragilidade da prova enseja indúbio pro réu. Indúbio pro réu significa dizer o seguinte: na ausência de prova cabal, a dúvida favorece a defesa, o réu. Favorece o réu. O que eu quero deixar claro para os senhores aqui é que não há provas suficientes e cabais contra o dando conta de que eles são os mesmos que passaram em cima de uma moto atirando. Ninguém viu. Estavam de capacete, era escuro, passaram sem parar, foram embora. Uma hora o que atirou era alto e loiro, outra hora era alto e baixo. Deram 10 tiros. Deram 10 tiros, mas qual é o calibre da arma do projétil lá? 38 ou 32? Tem algum calibre 32 que dá 10 tiros? Descarregaram, encarregaram a arma de novo e continuaram atirando? Vocês veem como é ilação? Tá jogando aqui, ó. Vamos jogar aqui. Não deu para diligenciar do jeito que tinha que ser. Vamos colocar aqui. Então, não há prova cabal, não há prova irrefutável da autoria. E agora me permitam mais uma situação aqui, porque foi em relação ao vídeo da aqui. Ora, a minha diz assim, não sei o que, mas no vídeo ela disse que não conhecia. Aí olha, eu vi, ele veio aqui, eles vieram aqui 3 ou 4 vezes, mas no vídeo ela disse que só viu uma vez. Vocês notaram que ela falou? Viu? Então quantas vezes ela viu? Uma vez. E aí assim, já identifiquei, ele veio aqui, então, quantas vezes viu? Agora, é o tem que provar que estava na casa da namorada? Não. É a acusação que tem que provar que ele não estava. Entendem isso? É a acusação quem tem que provar. O fato é que o Ajá não atirou em ninguém. O não atirou em ninguém. Fizeram a prisão dos dois e tinha um mandado de busca e apreensão. Cumpriram o mandado de busca e apreensão.
Não encontraram nada, absolutamente nenhuma prova que ligasse os dois ao crime. Não encontraram na busca e apreensão. Não tem a arma do crime, não tem a roupa que usaram, ninguém sabe nem a roupa, que roupa que estava. A pergunta que eu faço, a roupa dos dois rapazes que foram na frente da boate é a mesma roupa dos dois rapazes que estavam saindo da moto? Ninguém sabe. Os vídeos que poderiam gravar não tem. Como é que nós vamos condenar? Notem que isso não está ligado a ser justo ou injusto que se pague pelo crime. Eu não fecho os meus olhos para a materialidade. Lógico que teve um crime. Uma pessoa morreu, lógico que morreu. Tem um corpo. 2 pessoas sofreram atentado, lógico, está lá, está claro. A materialidade, a defesa não contesta. A materialidade não. Agora, a autoria delitiva tem que ser melhor apurada, sob pena de incorrer sob o princípio da paridade de armas, ou seja, haver desigualdade de forças, porque a condenação só é possível com uma prova irrefutável. E essa prova não tem. E já estou quase encerrando a minha fala, mas eu vou só persistir em uma coisa. Ela foi encontrada, ela falou judicialmente na primeira fase. E agora ela falou aqui. Usou uma série de incongruências, mas deu nomes. Ela não está errada. Eu estou condenando aqui para vocês. Eu não estou dizendo que a mentira é minha. Eu não estou dizendo que a mentira é mentirosa. Eu não estou desqualificando. Eu quero deixar claro aqui para todos. Eu não estou desqualificando. A culpa não é da minha. Quem tem que provar é o órgão acusador. A prova incumbe a quem? Alega. É muito importante. Traz aqui, mas não trouxe. Deixa eu interrogar aqui, para entender as inconsistências. A acusação pode dizer assim, não, mas o senhor teve a oportunidade de interrogar lá, o senhor estava na audiência, mas se aquela audiência que vocês viram fosse suficiente para condenar, os senhores não estavam aqui, não precisavam de júri. A condenação nos crimes dolosos contra a vida ocorre através do júri popular. Então é aqui que a testemunha tem que estar. Eu, sinceramente, acho que eu estou certo nisso. Quero ter a oportunidade de confrontar de novo, quero ter a oportunidade de conversar, como eu conversei aqui. Então, quando se aparecerem os quesitos que vão ser apresentados aos senhores, vão ser questionados ali se ele deve ou não ser condenado, sim ou não. A nobre doutora já explicou aqui para os senhores, eu vou deixar porque o juiz ainda o doutor vai explicar mais uma vez, né? Vossa Excelência certamente vai esclarecer, mas significa dizer o seguinte, gente, nós temos 2 réus, a condenação de um não é a condenação do outro, a absolvição de um não é a absolvição do outro, a hesitação será individual, tá certo, doutora? E os senhores terão a oportunidade de decidir. E o que eu digo é, no quesito da autoria, merecem ser absolvidos? Sim, merecem ser absolvidos. Mas eles cometeram ou não cometeram o crime? Não está claro para mim. Eu tenho dúvida, e a dúvida favorece quem? O réu, por causa do indúbio pro réu. Os senhores saíram daqui advogando. Indúbio pro réu. É isso que a defesa pede. E ainda que os senhores dispensassem ao contrário, ainda que os senhores dissessem assim, não, eu acho que tá claro, condena. A acusação imputa aos dois homicídio qualificado. 2 qualificadoras. A doutora já apresentou aqui para os senhores motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima. Então vamos falar do motivo fútil? Digam para mim claramente, o motivo do crime está claro? Atiraram porque não quiseram ser revistados? Não sei. O que poderia ter deixado claro era o quê? A gravação, mas não tem. Não foi feito aqui a perícia no DVR. E se as imagens estivessem aqui e a mulher não quisesse entregar? Não tem perícia, como é que nós vamos saber? Nós nunca vamos saber. Nós nunca vamos saber. Qual é a motivação? Vocês já viram seriados e tal, ou até mesmo nas páginas policiais? A polícia encontra alguém que cometeu um crime, mas a investigação continua. E eu sempre, quando eu não advogava, eu pensava, se a polícia já tem prova, já viu ali a situação, a polícia já identificou, para que vai continuar a investigação? Mas a polícia quer saber a motivação. Mas para quê? Para que a polícia quer saber de motivação do crime? Porque a motivação do crime tem relação direta com as qualificadoras do crime. Eu preciso saber da motivação para entender, para eu saber se o crime foi cometido de forma torpe, se foi cometido de forma fútil. Para essas questões, eu preciso saber da motivação. A motivação que se traz aqui é uma só, porque não quiseram ser revistados. Só. Eu acho que achar ilação. Então, no que diz respeito à qualificadora, no que está aqui, no que diz respeito à qualificadora, não tem
não tem como garantir categoricamente que o crime foi cometido. Quem quer que tenha cometido, sabe Deus onde está. Quem quer que tenha cometido, não dá para ter certeza cabal, de que, olha, a motivação foi só porque não deixaram ser revistado. Porque isso aí é um achismo. Eu acho que é, não sei. Então, ainda que houvesse uma condenação, se não está claro, se não há certeza quanto ao motivo, não pode se dizer que é fútil. Motivo que dificultou a defesa da vítima. A vítima foi pega de surpresa, é algo muito questionável. Mas eu vou encerrar minha fala aqui, eu prometi ser breve e eu serei. Vou encerrar. No que diz respeito à autoria, não há prova cabal. Eu estava esquecendo de uma coisa. Foram apreendidos os celulares dos dois acusados aqui. A doutora trouxe isso muito bem. O celular não encontrou nada. Aí a polícia diz assim, apagou tudo, como se ninguém um dia apagou uma mensagem no celular, né? Tem gente que usa o WhatsApp, sabe como? Com aquela questão da mensagem instantânea, né, doutor? Passa um tempo, apaga. É crime agora apagar vídeo, áudio? É crime? Desde quando é crime? Mas apagou, porque... Ora, se ele quisesse se esquivar, ele tinha mudado de número. Foi pego com o celular com o mesmo número. Aí, porque as mensagens foram apagadas, então agora sugere que ele é algum autor. Se não levar isso em consideração, isso não é só desigualdade de força. Isso é incorrer em prova refutável. Porque não é crime apagar celular. Mas acharam no celular uma conversa que leva a acreditar que é do crime. Analise os senhores mesmo. A própria polícia não veio aqui, a testemunha, e disse que droga e não sei o que. Será que a conversa não tinha a ver com isso, então? Podia ser qualquer coisa. Fato é que as provas que poderiam ser produzidas, que esclareceriam claramente, não tem. E sem prova irrefutável, a condenação é impossível, porque a condenação só é possível com uma prova irrefutável. Eu vou encerrar a minha fala aqui. Vou agradecer aos senhores já pela atenção dispensada. Eu sei que depois do almoço é muito complicado manter a atenção porque acabamos de comer, né? Estamos cheios. Mas fato é que o que eu quis trazer para os senhores aqui é uma visão do outro lado. É uma visão daquilo que falta, daquilo que é incongruente, daquilo que não existe, para que os senhores decidam com a vossa consciência tranquila, individualmente, cada um com a consciência tranquila. É possível ter certeza absoluta de identificar quem estava em cima daquela motocicleta e passou atirando? Essa é a pergunta que o senhor tem que fazer. É possível identificar claramente? Possível é, se a investigação fosse mais diligente. E ainda que não fosse, se a condenação viesse, as qualificadoras do crime estão tão claramente detalhadas, ou eu preciso afastar motivo fútil, não sei, recurso que dificultou, não sei. Esse é o pensamento, senhores. Eu, particularmente, de coração, eu confio nos senhores porque eu já fiz muitos outros juízes e eu posso dizer, jurados são pessoas não só inteligentes, mas de discernimento, de conhecimento de causa, pessoas que já viveram, têm maturidade de vida. Façam isso com tranquilidade, no coração, não precisam fazer nada imaginando que se eu fizer diferente do que acham que vão fazer, eu estou errado. Não, tenham tranquilidade. Nós confiamos no julgamento dos senhores. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado mesmo. Tá bom? Excelência, essa é a minha fala. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Senhores, voltei. Mas serei breve. Prometo, assim como a doutora Daniela. De início, antes de mais nada, eu já quero agradecer a doutora pela simpatia, pela forma cordial que tratou a defesa. Isso nem sempre acontece, né, doutora? É verdade, mas a defesa agradece toda a cordialidade que foi dispensada. Eu quero falar com vocês uma coisa aqui, queria explicar uma coisa para vocês. O Código de Processo Penal hoje, ele traz 4 formas de prisão. Sabiam disso? Existe a prisão em flagrante, existe a prisão preventiva, existe a prisão temporária e existe a prisão definitiva. Prisão em flagrante é fácil de entender, né? É quando a pessoa é pega com a boca na botija cometendo o crime. Na hora ali, pegou. A prisão é flagrante. Depois da prisão em flagrante, o juiz ele vai ter que decidir se mantém essa pessoa presa ou se dá a ela o direito de responder ao processo em liberdade, chamada liberdade provisória. Então, se o juiz entender que merece responder ao processo, ele vai determinar que ela responda em liberdade e vai conceder a liberdade provisória. Se o juiz entender que ela não merece e as condições para tal estiverem no processo,
essa prisão em flagrante ela é convertida em prisão preventiva. A prisão preventiva não tem prazo, pode ser 1 mês, 1 ano, 2 anos, é a prisão preventiva. A prisão provisória ela tem prazo, pode ser no máximo 5 dias, tem algumas que é de 30 dias, não vou entrar nesse caso aqui. E por último é a prisão definitiva, é quando a pessoa está condenada, condenou, você está condenado a 10 anos de prisão, não tem mais recurso, acabaram todas as possibilidades de recurso, a prisão então é definitiva. A gente diz que ela é a prisão para cumprimento de pena, vai cumprir a pena. Os dois aqui, ó, não foram presos em flagrante. Eles foram presos porque a investigação trouxe indícios de materialidade e então eles foram presos e estão presos preventivamente desde janeiro do ano passado. É isso, doutor? Ou seja, faz quase 2 anos que eles estão presos, sem culpa formada, aguardando isso aqui. Quando a acusação diz que não é justo com os réus, que eles aguardem mais tempo, e por isso que a gente abre mão de ouvir uma testemunha, porque senão eu vou ter que demorar e tal. Na verdade, isso tem que ser melhor analisado, porque se por um lado a prisão preventiva no Brasil ela não tem prazo, por outro lado ela não pode ser eterna. Ninguém pode ficar preso preventivamente por muito tempo sem ter uma culpa formada, não é? Então, quando uma pessoa fica presa por muito tempo, sem que haja uma sentença sobre ela, sem que haja uma formação de culpa, o que o Estado tem que fazer? Tem que soltar. É justo ou injusto? Não sei. O fato é que é dever do Estado processar e julgar uma pessoa num tempo razoável. Esse tempo razoável para nós, para falar bem a verdade, ó, passa batido na maioria das vezes. Esse procedimento aqui, que é o Tribunal de Júri, a lei disse que deveria ser resolvido em 90 dias. Utopia, né? Então, quando se fala, mas não é justo, na verdade não é porque não é justo, é porque não queria soltar. Porque se pede para estender, se pede para remarcar a data, se pede mais tempo para apresentar a testemunha, se pede mais tempo para procurar a testemunha, o réu não pode ficar preso indefinidamente até que isso se resolva. Então, vamos fazer a toca de caixa. Leva quem tem, que está preso não vai soltar. Entende isso? Então, não se enganem, senhores. Eles estão presos preventivamente há quase 2 anos, sem ter culpa formada. Então, o Ministério Público, e eu repito mais uma vez, quando eu falo de Ministério Público, eu não estou me referindo à pessoa da doutora, que até aqui fez um trabalho exemplar. Eu estou me referindo ao órgão de acusador, ao órgão acusador. O Ministério Público podia sim insistir em trazer testemunha, podia sim, e simplesmente podia pedir o adiamento do júri para que tivesse mais tempo para procurar a testemunha, porque no final das contas não importa o tempo que demore, o que importa é que você tenha certeza. Mas vai demorar demais, então dê ao acusado o direito de responder em liberdade. Se eu, como Estado, não tenho condição de resolver com brevidade, eu também não posso exigir a prisão de alguém. Então poderia, não fez. Então nós estamos aqui hoje. E eu falo nessa situação da prisão, não é porque eu acho que é justo ou injusto que eles estejam presos. Hoje nós estamos resolvendo a sorte deles já. Se eles forem absolvidos, quem é que paga pelos 2 anos de prisão que ele ficou? Ninguém, né? É isso que nós temos que ter cuidado. Isso aqui é sério. A responsabilidade para se acusar alguém é séria. É por isso que eu falo da prova irrefutável. Que não pode ter dúvida. Tem que estar claro, tem que estar absolutamente claro. Absolutamente claro. E o que vocês assistiram, o que os senhores, assistiram aqui, é só a reprodução em áudio, na fala, do que o policial civil, o testemunho, ouviu da tal que não apareceu. Ele falou alguma coisa nova? Ele falou algo novo? Tem alguma coisa ali relevante que não foi dito? Só repetiu e nada esclareceu. Porque repetiu o quê? A minha falou. Mas a gente já falou sobre ela. Nós já falamos sobre ela. Viu, mas não viu. Estava lá dentro, mas estava lá fora. Viu uma vez, mas já foram lá várias vezes. O que é a verdade? O que é a verdade? Não está claro ainda. Desculpem, senhores, a minha insistência, eu não quero ser hostil nem chato. Eu só estou pensando
Eu não estou convencido. A prova não está clara. Quem passou lá atirando? Quem foi? Pode ter sido ele? Pode ter sido qualquer um. Ah, mas são ilações, gente. O policial falou aqui, ó, que a testemunha tem medo, fugiu e tal. Mas cadê? Cadê isso documentado? É fácil até papagaio fala, como já dizia o meu avô. Então ele pode dizer, a testemunha foge, a testemunha... Olha, é algo... um órgão oficial trabalhando com outro órgão oficial. Negligenciar isso é criar uma desigualdade de forças. Não falamos sobre quantidade de armas? Não falamos sobre o ônus da prova? Então não dá nenhuma prova nos autos capaz de demonstrar cabalmente nem autoria e nem de que as vítimas foram ameaçadas, nada disso. Nada. Não tem nada. Qualquer coisa que se fale são só ilações, sem prova, só ilações. Está falando, mas não é. O policial aqui tem que ter muita responsabilidade para falar isso aqui, porque ele disse que eles integravam uma organização criminosa. Ouviram? Disseram que eles surgiram da traficância. Vocês ouviram? Mas cadê o relatório policial, a investigação? Eu estou acusando alguém de participar de uma organização sem prova. Eu falo e não consigo provar. Se eu não levar isso em consideração, eu estou negligenciando o quê? O ônus da prova. Por quê? Porque a prova incumbe a quem? Alega. Só que o policial não está aqui para eu dizer isso para ele. Ele não vem? Não vou ficar repetindo isso, porque a gente já falou, né? A gente já falou disso. Não tinha. Ah, mas ele tem passagem. Ele falou aqui, ó. Ele tem passagens. Que passagem? Para certificado que são réu primários, doutor? Para certificado que são réu primários. Que passagem? Tem que ter responsabilidade para falar as coisas. Não pode ser ilações. Né? É muito sério isso aqui. Nós estamos falando de duas pessoas que estão presas há quase 2 anos, sem culpa formada, e que estão privados da liberdade, da família, da mãe, do pai. 2 filhos pequenos, um de 5 e um de 8. Tem que ter responsabilidade para falar uma coisa dessa, sem provar. Eu não vou me estender mais, porque eu acho que os senhores já entenderam aqui. Mas eu quero relatar, para todas as coisas que são feitas durante uma investigação, tem que ter um regramento em lei. O policial que diz, ele tem que provar. Não é porque é policial, tem fé pública. Ah, tá, e o policial não mente, então? Só porque é policial? Eu não estou falando de maldade, eu estou falando de eu achar que é. Eu olho para ele, eu posso achar que ela, por exemplo, é uma engenheira de pontes. É o que eu acho. Ela pode ser agrônoma, é engenharia. Mas eu preciso especificamente entender o que ela faz antes de dizer, ela calcula errado lá, a ponte caiu. Como assim? Ela é agrônoma? Eu não posso, é responsabilidade minha. O policial é bom, é ruim, não me cabe dizer, eu não quero falar da pessoa dele, eu estou me referindo à fala. Isso não foi trazido aqui na primeira, a doutora inclusive tem logicamente a liberdade de trazer isso a qualquer tempo, seja lá na primeira parte, nessa segunda aqui, né? Mas eu me refiro à fala, porque é uma fala que foge da responsabilidade, eu tenho que falar e eu preciso provar. Mas voltando a falar, os procedimentos são legais, tem que ter o procedimento. Faz isso conforme a lei, dessa forma. Inclusive reconhecimento fotográfico. Quantas vezes na televisão, não é possível que só eu veja, os senhores já viram, não é possível. Quantas vezes na televisão os senhores já viram pessoas que ficaram lá detidas 1 ano, 6 meses, 2 meses, por causa de reconhecimento fotográfico falha, simplesmente porque não foi realizado o procedimento descrito em lei. Então agora porque foi na delegacia e apontou isso, né? Não, é só isso, é só a palavra da a testemunha que veio aqui, que falou com eles lá, que diz que vi, chega aqui e diz, não reconheço. Também na delegacia diz que reconheceu por foto. Então quer dizer que lá reconheceu por foto, aqui não reconhece pessoalmente porque tem medo. Aí é um achismo, porque eu olho, eu consigo ver a expressão, mas eu não consigo saber o que ele está pensando, o que está na cabeça dele. Eu não sei, não consigo entrar. Entende, senhores? Desigualdade de forças, paridade de armas. A prova incumbe a quem alega. A condenação só é possível com uma prova irrefutável. Meus senhores,
Eu confio nos senhores. Sinto uma empatia pelos senhores. Eu confio nos senhores. Ajam conforme a consciência dos senhores. A responsabilidade dos senhores é dizer se são culpados ou são inocentes. Quanto de pena, você vai dar 50 anos. Não, a responsabilidade, a dosimetria da pena é cargo do presidente do conselho. O senhor só tem que dizer se condena, se absolve, se as qualificadoras estão ali, motivo fútil existe, está claro? Recurso que dificultou a defesa está claro? É isso, senhores. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que é muito maçante ficar aqui durante várias horas sentado e tal, ouvindo aqui, e é muito fácil a gente perder, às vezes, até a atenção, né? Então eu agradeço e eu reconheço isso. Julguem conforme o entendimento e a consciência de vocês, porque entendam uma coisa, o júri é soberano até na clemência. Agradeço muito a atenção de vocês. Excelência, essas minhas palavras, eu agradeço ao plenário. Obrigado. Sem mais delongas, para encerrar, doutores, eu vou dispensar a leitura da sentença, tá? Os senhores estão liberados para ir, foram absolvidos a maioria dos crimes. Tá? E, doutor, só ficou uma questão ali da... Vou explicar para o senhor. A sessão está encerrada. Tenham todos um bom dia.